Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal, trazendo a notícia sobre o segmento de lajes corporativas. Se você é investidor do segmento de lajes corporativas, certamente você está sofrendo muito, ou seja, a sua carteira deve estar horrível, no mínimo aí 15% negativo, porque o segmento de lajes corporativas, que já foi um dos melhores segmentos dentro do universo dos fundos imobiliários, hoje ele é um dos piores, ou seja, dificilmente você está investindo e não está perdendo dinheiro. E para mostrar que isso está acontecendo em todos os patamares, peguei 3 fundos imobiliários, um que não é tão conhecido, outro bastante conhecido e outro, além de ser conhecido, foi durante muito tempo conhecido como um dos melhores fundos de lajes corporativas. Só para mostrar para vocês o cenário. O primeiro é o XPPR11, que é um fundo que ele não é tão conhecido, né? Tem alguns cotistas e investidores que têm ele. Ele está com a cota R$ 18,75, bem distante do seu valor máximo, que já foi R$ 26,61, seu dividend yield 5,44, ou seja, se você tivesse investido na poupança, você receberia muito mais dinheiro do que você investir nesse fundo de lajes corporativas. E se não fosse o dividendo minúsculo, só o fundo ele vem caindo 18,12%, ou seja, tem a parte do dividendo que você perdeu fora a queda. Embora ele tenha crescido aqui quase 9%, mas não é muito de se animar, porque esses 9% que ele cresceu foi porque ele se encontrava na casa de R$ 17,16. Então, qualquer coisa que ele venha crescer, mesmo que seja muito pouco, já vai significar uma subida de quase 10%. Basta a gente olhar aqui no gráfico. Ó. Se nós pegarmos os últimos 1 ano, vamos pegar os últimos 5 anos. Vamos pegar os últimos 5 anos, que esse crescimento aqui de 9%, ele nem cheira. Ou seja, o fundo saiu do patamar de R$ 127 e hoje se encontra no fundo do poço, que é R$ 17,40. Ou seja, se você investiu nesse fundo, você viu o seu dinheiro virar pó. E olha que ele tem um bom patrimônio por trás, valendo R$ 64,48. Você consegue comprá-lo quase com 70% de desconto. O valor em caixa somente 2%, não dá para fazer nada. O dividend yield CREA em média 44% e a cota CREA em média 35%. E mesmo assim você tem 51.180 cotistas que ainda seguem aí acreditando que ele vai se recuperar. Se nós observarmos o dividendo, está batendo aqui muito próximo na casa dos 10 ou 7 centavos, ou seja, um fundo que já custou quase R$ 128, hoje está custando aí mísero R$ 18,75, ou seja, lajes corporativas no fundo do poço. O próximo fundo, esse é mais triste ainda, que é o Vino 11, né? Já recebeu muita recomendação como sendo um dos melhores fundos aí de lajes corporativas de base 10. Está muito próximo da sua cotação mínima, ali que é de R$ 6,19. O dividendo aqui está a 11,46. Isso aqui é a pegadinha para os investidores, né? Muitos investidores, quando veem esse dividendo, poxa, pensa, eu vou investir e vou ganhar. Não, você vai perder. Você vai perder no mínimo na valorização, na desvalorização, que é 32,83%. E por que tem a pegadinha dos 11,46%? Porque se nós olharmos os últimos 5 anos,
ele se encontra no seu menor valor. Ou seja, um dia ele já chegou a custar R$ 13,80 e hoje ele custa nada mais, nada menos do que R$ 6,22. Ou seja, se você investiu no Vino 11, independente do período, você está levando chumbo na asa, ou seja, você está perdendo dinheiro, certo? O seu patrimônio R$ 10,82. O desconto aqui está na casa de 43%. Tem um valor de caixa de 46 milhões, mas não dá para cobrir esse rombo no fundo imobiliário. O dividendo cai em média 12,49 e o seu caixa, ou seja, a sua cotação, cai ali na casa de 19,58 e mesmo assim ele mantém um número de 53.762 cotistas, ou seja, que seguem preso aí no Vino. E se nós olharmos, nós não temos perspectiva de melhora, porque o dividendo de 2023 já foi baixo, o de 2024 foi menor ainda e o de 2025 vai ser bem menor ainda. O último fundo imobiliário considerado por muitos o melhor, que é o HGRE11, ou seja, acredita-se que ele seja um dos únicos aí que escaparam da crise do setor de lajes corporativa. Então, muitos investidores acabam investindo nele, se esquecendo que ele, embora seja um bom fundo, ele está no segmento de lajes corporativa. E o primeiro golpe está aqui, ó, dividendo de 9,13. Então, quando o pessoal vê esse valor, imagina, poxa, ele está na média do setor de tijolo, então eu vou investir nele, mas a sua cotação máxima é R$ 143,58 e ele está na casa de 105. Ou seja, a sua cotação caiu 19,68%. Só nesse mês ele vai já acumulando 0,84 de queda. Se nós olharmos aqui os últimos um ano, e se nós olharmos os últimos 5 anos, ele saiu da casa de R$ 211 para a casa de R$ 115. Ou seja, ele caiu mais de 50%. E se você investe no HGRE11, você só não está perdendo se você comprou cota dele, ou seja, montou posição no início de 2023. Se você comprou HGRE11 fora desse período, você está perdendo dinheiro, porque em todos os momentos ele caiu. Então você comprou ele no fundo do poço aqui, que foi ali no início de 2023, e você está tendo a oportunidade de comprá-lo de novo, mas com a possibilidade de ele cair mais, porque o fundo do poço não é 115, o fundo do poço é 107, né? Então aí esperar ele cair mais um pouquinho, certo? Valor patrimonial R$ 153,14, 25% de desconto. Tem em caixa 33 milhões, isso não significa nada para um fundo desse, que tem um patrimônio de 1,8 bilhões, ou seja, esses 33 milhões não dá para fazer nem cócega, ou seja, não dá para manter nem o patrimônio em pé. Seu dividend yield cai na casa de 0,35, ou seja, ainda consegue sustentar ali o dividendo. A sua cotação cai em média 6,26 e ele ainda consegue manter um número de cotistas de 152.091, certo? Se nós olharmos o dividendo dele, ele vem pagando o mesmo dividendo do ano passado. Agora, no mês de junho, ele pagou um dividendo até maior do que o ano passado, o que animou muito dos cotistas, mas pelo que ele fez até o atual momento, no máximo ele vai pagar o mesmo valor que ele pagou no ano passado. Ou seja, nós estamos num dos piores momentos do segmento de lajes corporativa. Talvez você pergunte, chegou a hora de investir? Não.
digo para você, chegou a hora de você observar, de você ver, porque ainda pode cair ainda mais um pouco, certo? E você pergunta, você investe no segmento de lajes corporativas? Não invisto, não vou mentir para vocês, eu não tenho fundo imobiliário de lajes corporativa. E você pergunta por que você não tem fundos imobiliários de laje corporativa na sua carteira? Eu tenho renda urbana, eu tenho shopping, tenho galpões logísticos, né? Tenho papel, né, como CPTS e REC 11, mas nunca comprei na minha vida um fundo de escritório por causa da pandemia. Como eu investi no período da pandemia e o segmento de lajes corporativa, muitos funcionários eles foram para o home office, né? Inclusive eu fui uma dessas pessoas que fui para o home office. Então eu não vi sentido em investir em segmento de lajes corporativa, porque eu acho muito difícil de se recuperar. Por quê? Porque depois que passou a pandemia, hoje não importa mais aonde é que o seu escritório ele está presente. Por quê? Porque através das redes sociais as pessoas vão aonde você estiver, certo? Então, antigamente era muito importante a localização onde você estava com seu escritório. Hoje em dia não interessa onde é que você está, interessa se você está presente nas redes sociais, porque aonde você tiver o seu escritório, as pessoas vão, né? E além disso, muitas empresas que tinham escritórios alugados, eles acabaram se desfazendo desses escritórios e colocando serviço online. Hoje tem inteligência artificial, hoje tem chatbot, ou seja, tem várias ferramentas tecnológicas que surgiram aí na pandemia que flexibilizaram, fazendo com que as empresas enxugassem ali a sua quantidade de funcionários, né? Então, todas as empresas aí fez esse movimento de enxugar o número de funcionários. Então, eu vivi esse universo na pandemia, né? E desde a pandemia que eu não invisto em segmento de laje corporativa. Não tenho nenhum fundo no segmento de laje corporativa. E a grande pergunta, como você não tem, você orienta a gente investir? Olha, eu não compro, certo? Eu não estou trazendo também segmento de laje corporativa porque eu não compro para dizer que ele é ruim. Não, ele tem as suas peculiaridades, vem passando pelo mau momento. Pode ser que um dia ele se recupere? Pode, mas eu não quero esperar esse momento, porque desde a pandemia que eu vejo ele só caindo, então eu não quero ficar esperando o momento que ele vai se recuperar, porque só da pandemia para cá já se vão 5 anos observando ele só caindo. E como eu não tenho ele na carteira, eu vi eles caindo e eles não afetando a minha carteira. Então eu prefiro ficar de longe, ou seja, vendo de longe o que acontece no segmento de lajes corporativas, certo? Então, valeu! Você que não é seguidor do nosso canal, segue o nosso canal, comenta, curte, deixa a sua sugestão e até o próximo conteúdo aqui do canal.